Olá a todos e a todas. Como dissemos na nossa videoaula anterior com a professora Helena, vamos dar continuidade a esses dois outros modelos, né, professora Helena, da universidade, que seria o modelo germânico e o modelo norte-americano. Então, por favor, professora Helena, o que seria, né, o que teria aí de distintivo nesse modelo germânico em relação ao que você trouxe anteriormente do modelo francês, né, do modelo britânico? Na verdade, o modelo germânico ele é datado pela criação da Universidade de Berlim por Humboldt em 1810. E muitos costumam referir-se a ela como a primeira universidade dos tempos modernos. O que há de distintivo nesse modelo? Nós podemos até recorrer a Jaspers, filósofo alemão existencialista e neocantista, e que foi grande investigador da questão da verdade, viveu no fim do século XIX, uma parte do século XX, né? Ele nos apresenta dois postulados que eu acho que dizem muito do espírito desta Universidade Germânica. Ele diz: é um direito da humanidade que a busca da verdade prossiga em toda parte, sem constrangimento. A universidade tem por tarefa procurar a verdade na comunidade de pesquisadores e de estudantes. Um outro autor que também se debruça sobre a Universidade Germânica, que é o Paul Ricoeur, em 1968, apresentando esses dois postulados, diz que a decorrência da adoção ou da aceitação desses princípios consiste em, primeiro, a precedência da pesquisa sobre todas as outras tarefas de ensino, a definição do próprio ensino pela pesquisa. Então, ele é diferentemente da instrução, que é compreendida como uma aprendizagem de habilidades. Não. A pesquisa não é somente a descoberta e a inovação. É a própria mentalidade da universidade. E a pedagogia da universidade se deduz rigorosamente da sua ideia, né? Esse, então, seria o primeiro aspecto, a primeira decorrência, essa precedência da pesquisa sobre todas as outras tarefas. O segundo, né, a segunda decorrência, é definida positivamente pela responsabilidade a respeito do saber. Então, o direito de contestação dos estudantes, a liberdade de expressão dos professores no exercício da sua função, as autonomias pedagógica, administrativa e financeira não são mais do que expressões desta responsabilidade de uns e de outros a respeito do saber. Essa é vamos dizer assim, a conclusão a que chega o Ricoeur sobre esses postulados. E, Helena, como que os traços distintivos, né, do modelo germânico se configuram nesse contexto? Então, o que nós vamos ter é a unidade do saber, em primeiro lugar. Então, a pesquisa científica e a reflexão filosófica são concomitantes. Certo. A outra, né, é a unidade do ensino e da pesquisa. Ensinar é fazer participar do processo de pesquisa. Veja como a ênfase é diferente. Diferente, né? Sim. A atitude científica ultrapassa a simples instrução para oferecer uma verdadeira formação. A expressão que os alemães usam do Bildung, né? Então, ela tem uma dimensão ética, desenvolvendo qualidades morais, que são a educação para a objetividade, para a aceitação da crítica, para a reflexão pessoal. Ou seja, um misto de
independência e responsabilidade, né? E, finalmente, a liberdade acadêmica, que é do professor que tem a liberdade de ensinar e do aluno que tem a liberdade de aprender. Que decorrência nós temos pedagógicos para essa questão? Cursos monográficos de frequência livre, seminários, ensino do tipo socrático, ou seja, dialogado com a intervenção o tempo todo do professor, conduzindo o raciocínio dos alunos, e aulas em laboratórios. Esse é o modelo que, de uma certa maneira, começa assim que é instaurado, vamos dizer assim, pela Universidade de Berlim, começa a influenciar as outras universidades mundo afora. E aí, então, rapidamente, é o que eu tenho que fazer, nós podemos modelo americano, né? Podemos ver o modelo americano. O modelo norte-americano é o modelo mais recente, obviamente, e ele tem uma característica diferente por estar voltado muito às funções sociais da universidade. Então, ele tem uma ênfase na ideia de progresso e, portanto, que é, ao mesmo tempo, mais afastada de uma visão liberal. Dessa liberal que nós vimos, seja na Universidade Francesa, na Universidade em Oxford e Cambridge, e mesmo na Universidade Alemã, né? Por que ela é mais afastada da visão liberal? Porque ela é menos gratuita e menos desinteressada em relação à aspiração ao saber e à verdade. Então, para o modelo norte-americano, a educação deve ser útil. E, nesse caso, o modelo aproveitou tanto a experiência inglesa como a alemã, mas introduziu elementos próprios e inovadores, e é exatamente esse aspecto que que nós podemos, na verdade, caracterizar a partir daí como modelo. Clark Kerr, que foi reitor de Harvard, em 1963, definiu muito bem essa noção, no início dos anos 70, discutindo todas as suas decorrências e caracterizando, de um lado, o momento que as universidades norte-americanas estavam vivendo e, por outro, eu diria, anunciando quase que profeticamente no que se tornariam as universidades na maior parte do mundo dali em diante. Então, ele diz o seguinte: a Universidade Americana Moderna não é Oxford nem Berlim. É um novo tipo de instituição no mundo. Como um novo tipo de instituição, ela não é efetivamente privada, nem efetivamente pública. Não é totalmente do mundo, nem totalmente isolada. É inconfundível. O que ele quer dizer com isso? É que, puxando os diversos fios da história, né, e a própria história da Universidade Norte-Americana, nós vamos ter, na verdade, uma instituição multifuncional. E é isso que ele vai chamar de multidiversidade. Desculpem, multiversidade, ou seja, universidade multi. Né? A multiversidade, no século XX, né, ela reúne, então, como eu disse, muitos desses fios. E só para retroceder um pouquinho, para que nós entendamos isso, no século XIX, a experiência universitária americana seguia os padrões ingleses dos colleges, e nós vamos ter isso até hoje. Sim, né? Sim. Muitas universidades tradicionais, as até chamadas universidades da Ivy League, que vocês sabem por quê. Ivy é uma espécie de uma trepadeira que vai crescendo nos muros. Então, quanto mais antiga é a instituição, as Ives tomam mais conta dos muros.
Então, eles chamam as velhas universidades de tradição inglesa como as universidades da Ivy League, bastante aristocráticas, portanto, né? Então, elas seguiam esse padrão dos colleges, regime de internato, formação geral, etc. Mas, em 1825, em Harvard, tenta-se imitar a Universidade Germânica. E essa experiência vai ser apenas bem-sucedida com Charles Eliot. E Charles Eliot, que na metade do século XIX assume a reitoria de Harvard. E é durante a sua gestão, que é entre 1869 e 1909, portanto, olha o tempo, muitos anos. Colocou grande ênfase na pós-graduação, na formação profissional e na pesquisa, né? Além disso, ele implantou o sistema eletivo, que permitia aos estudantes escolher disciplinas de seu plano de estudos. Aos poucos, várias universidades seguiram esse modelo. E o sistema eletivo é um dos traços distintivos do sistema norte-americano. Aliás, é curioso que eu tenho traduzido e está publicado na revista da Faculdade de Educação o discurso dele, de Charles Eliot, que expõe sobre o sistema eletivo como liberdade de educação em 1885. Olha. E esse discurso está traduzido na revista da faculdade, se alguém tiver interesse. As pessoas acham que é uma atual, né, Helena? Né? E é exatamente o momento da publicação e dessa tradução coincidia com o momento em que na Faculdade de Educação nós estávamos promovendo reformas curriculares, né? Então, era uma inspiração. Bem, concomitantemente com essa atuação do Charles Eliot, que se propaga pelas outras universidades tradicionais, portanto, vão ficando cada vez mais universidades de excelência na pós-graduação, com o desenvolvimento da pesquisa, surge um movimento chamado movimento de land grants, que é um movimento de doação de terras pelo governo federal. E essa doação era instituída pelo chamado Morrill Act de 1862. Tratava-se da concessão, então, de terras federais aos estados para a criação de colleges, especialmente voltados para o ensino agrícola e mecânico, de modo a promover a educação liberal e prática, isso é textual do Morrill Act, das classes industriais em diversas ocupações e profissões na vida. Então, nós temos duas influências, uma elitista, a outra democrática, certo? De um lado, então, tem os colleges lá e os outros colleges, até de economia doméstica, foram criados colleges, entendeu? Para tornar o ensino superior ou pós-secundário acessível, né? Uma academicamente pura, a outra maculada pelo contato do solo e com a máquina. Terminaram por se configurar mais compatíveis do que se poderia imaginar a princípio. Ambas serviam a uma nação em fase de industrialização e o faziam por meio da pesquisa e da capacitação técnica, que é o caráter até hoje distintivo dessa instituição, né? Então, conciliar o ensino universitário de alta qualidade e inovador com o ensino superior de massa nos parece ser, então, uma das características mais importantes desse modelo norte-americano. Então, nas grandes universidades, a simbiose entre ensino e pesquisa segue os padrões de excelência. Então, é a preocupação em reunir um corpo docente altamente qualificado, a eficácia nos métodos de recrutamento,
organização administrativa que facilita o trabalho dos professores, ensino que ilustra a aplicação dos princípios gerais às situações concretas e recursos aos métodos ativos, que é exatamente a aproximação do professor com o aluno, através desses métodos. Tais aspectos que podem corresponder a uma concepção francamente aristocrática da universidade. Então, a moda inglesa, mas com uma pitada norte-americana. Então, não há o tutor que se responsabiliza, né? Cada aluno tem um tutor, mas há uma responsabilidade coletiva dos professores na aproximação com os alunos. E essa universidade, com as descobertas científicas e as descobertas pedagógicas difundidas, elas acabam se alastrando por toda a rede de ensino superior e atingem a massa. E, na medida em que existem contatos estreitos e bons canais de comunicação entre uma rede e outra. E aí nós temos a mobilidade dos estudantes, bem como dos professores, em um sistema flexível, com poucas barreiras administrativas e o uso dos recursos dos modernos meios de comunicação social, que são os instrumentos privilegiados dessa irradiação. E com isso nós temos caracterizado essa universidade que é muito pujante. É óbvio que com problemas, também qual a instituição que não terá, mas que servem, vamos dizer assim, como exemplos e exemplos que nós podemos pelo menos refletir sobre eles. Nossa, enquanto você falava, né, Helena, tantas questões nos trazem sobre o nosso sistema, né, aqui brasileiro, e que muitas vezes a gente desconhece, né? Você trouxe de uma maneira tão rica. Agora a gente tem, com as 2 videoaulas, os 4 modelos que são fortemente aí, né, tem uma história e trazem marcas importantes para a história da universidade, inclusive para a USP, né? Com certeza. E eu acredito que é um convite ao que você trouxe agora, né, para essa reflexão. Em que medida essas estruturas, e que daí elas ainda, né, elas dialogam e isso está para além, né, de Berlim, da América do Norte, né, da França, como que elas, da parte inglesa, e como que tudo isso cria aí, né, esses fazeres, essas influências, né, e que chegam até nós, né, e que acabam por configurar a ideia de universidade, né? Se aproximar mais ou menos de pesquisa, democratizar, né? Ou deixar algo mais elitizado. Então, os dados que você trouxe nos, né, de maneira muito fértil, nos traz questionamentos, reflexões potenciais para a gente pensar, né? Que universidade é essa que a gente constitui, né? E que a gente, né? com que bases, né, a gente lida, né, os efeitos, né, os impactos disso para a sociedade, para os sujeitos. Né? Então, eu penso que, né, agradeço em nome da nossa comissão, né, essas ricas contribuições que você traz e que certamente são novidades, né, para todos nós e para os nossos pós-graduandos, pós-graduandas, né, que foram, de fato, muito inspiradoras aí para a gente pensar na nossa universidade. Eu é que agradeço a oportunidade, como eu disse, para poder fazer, né, circular essas ideias. Com certeza, né? E ao trazer esses 4 grandes modelos, em tão pouco tempo, né? Porque isso, né? Mas conseguiu aí, né? Porque 2 videoaulas para trazer e você trouxe de uma maneira, de fato, né, muito precisa e complexa ao mesmo tempo, né? Não deixou nada, né? Então, muito obrigada, Helena, e muito obrigada aos pós-graduandos, pós-graduandas, e até a próxima aula.